Gabi, você Gabi, falou você falou sobre ir embora em dezembro. Já tá certa a Fala aqui, irmão, fala aí. Fala aí. Pode perguntar? Pode. Você falou aí sobre a possibilidade de sair do Flamengo, né? Uma proposta que não foi... você disse ali que é mentira, mas que você tinha essa possibilidade de sair, por isso você ficou suspenso um pouquinho. Não fiquei suspenso. Ficou afastado, melhor? Não afastado também. Então foi em comum acordo de não ser relacionado. Isso, agora sim. Boa... Isso, agora sim. Foi em comum acordo, você não foi relacionado nos últimos jogos, porque tinha possibilidade de sair. Sim. Você pode falar pra gente que possibilidade era essa e também como foi esses dias sem jogar e só treinando com os companheiros? Foi tranquilo, eu acho que, como eu falei, foi em comum acordo, né? Essa decisão, tiveram negociações, acabou que não deu certo e eu também, claro que optei em ficar aqui até dezembro, mas isso é muito do meu pai, do meu empresário. O meu foco mesmo é treinar, tá disposto a jogar, tá em condições de jogo, como eu pude entrar hoje e ajudar, pena que não foi com a vitória. Então, na minha opinião, isso é um assunto passado. Estou muito feliz em poder ficar até dezembro e, como eu falei ali, quando eu tiver a decisão, vocês vão ser o primeiro a saber. Mas o que eu peço, sim, de coração, é que parem de falar mentira, porque é muita mentira que sai, é muitas coisas que não aconteceram. Então, eu sei que todo mundo quer cravar aí para ganhar uma moral, mas... Cravou recente, né? Hã? Você cravou recente. Então, quando tiver essa notícia e para onde eu vou, todos vão saber. Gabi, uma coisa que você está pensando ao longo de quais times você pode escolher o seu futuro, pesa essa questão da idolatria aqui no Flamengo, do torcedor falar, pô, ele foi para tal time, que é um rival direto. Isso está passando pela tua cabeça? Cara, eu tenho 27 anos, eu quero jogar para vencer e o Flamengo me oferece isso, jogar para vencer. Eu não sei o que vai acontecer, como eu falei. Eu sei que muita gente está falando vários times, várias coisas, mas eu não sei o que vai acontecer. Eu sei que a minha decisão sempre vai ser o melhor para mim, para minha carreira, para minha família. E eu tenho uma coisa comigo que eu nunca vou abrir mão, né? Que é ser campeão e estar em clubes que me façam chegar no topo. Sendo artilheiro, indo para a seleção, me dando essa oportunidade de vencer. Porque a minha vontade de jogar futebol é vencer. Se não for essa, é melhor eu parar. E quando eu sentir que eu jogo bola por jogar, jogo bola por diversão, para ser mais um, eu não vou estar sendo eu e vou decidir parar de jogar de futebol. Ok. Valeu? Obrigado. Valeu. Professor de Educação Física, que foi atleta, o César também, durante muito tempo. Eu vi, não sei se o senhor tem a mesma impressão, o Flamengo muito cansado no segundo tempo. Até alguns jogadores, inclusive, meio sem perna mesmo, e eu acho que isso por conta de um acúmulo muito grande de partidas. Eu queria saber se o senhor teve essa mesma impressão, se chegou a conversar sobre isso com os atletas, deles estarem extenuados por conta da sequência de jogos, e o quanto é importante, a partir de agora, esse período sem jogos e os retornos que o senhor vai ter a partir da Copa América. Obrigado. Boa noite. A tua pergunta vai me fazer refletir em relação a isso. Eu não tenho uma opinião formada sobre isso, a não ser o acúmulo, sim, desses aspectos. Mas também o jogo do desempenho, de um número grande de oportunidades criadas, e aí não traz a efetividade numa equipe que joga de uma forma vertical, na oportunidade, ou nas poucas oportunidades que teve, ela teve a possibilidade de vencer o jogo. Isso não é demérito, saber jogar em contra-ataque é mérito também. Não sei o quanto isso, palavra que eu não sei o quanto isso interferiu. Tite, Letícia Marques, do GE. Eu queria que você fizesse uma avaliação sobre os jogos que aconteceram nesse período em que o Flamengo esteve muito desfalcado. Tiveram as 5 convocações, depois tiveram algumas lesões também, alguns atletas até já retornaram para o grupo, mas nesse período o Flamengo conseguiu 5 vitórias, 2 empates, 2 derrotas. Queria que você fizesse a avaliação e o que você tira de positivo e o que você acha que pode evoluir ainda a partir desse período. Primeiro, eu estou muito triste, estou chateado. O sentimento que o torcedor do Flamengo está sentindo, eu estou sentindo também. Quero deixar bem claro isso. Agora, como responsável também por uma sequência, tenho que analisar
9 jogos, sem o nosso potencial técnico maior, total, e vamos vencer 5, empatar 2 e perder 2 com essa pontuação, eu estou olhando para todos nós fecharemos. Hoje continuo triste. E para mim, sentir a derrota, ela faz parte de uma equipe que ela é vencedora, que ela sente, que ela reverte no seu trabalho, no seu dia a dia. Ela tem a força para reverter. Derrota doída, porém o contexto todo deva ser avaliado. Professor Tite, boa noite César. Boa noite. Na sua avaliação, né, do jogo, é claro, quando o resultado é negativo, né, essa avaliação fica mais fácil. Acha que demorou um pouquinho a mexer? O Fortaleza teve muito volume no começo do segundo tempo e acabou fazendo, né, o segundo gol. Isso me permite mais uma pergunta. Algumas coletivas atrás, você falou do posicionamento do Gerson, que não tiraria o Gerson do lado direito, porque ali, né, ele tinha achado, estava bem habituado, o campo fala, essas situações, e hoje o Gerson jogou o tempo praticamente todo jogando por dentro. Eu queria que você falasse também em relação a isso. Obrigado. Vou pegar essa segunda parte e depois a primeira parte o César me ajuda. A gente tem que cuidar quando fala, porque a gente fala em cima do momento, da situação e da página do dia. Por que eu estou falando isso? Porque eu também lembro que eu vim aqui e reconheci o Gerson pela necessidade que nós tínhamos dele jogar em 2, 3 funções, e até coloquei que ele era um coringa. E conversei com ele particularmente, e enalteci isso, porque onde ele mais produz é do lado direito, sim. Agora, a necessidade da equipe para tu ter com tantas situações, circunstâncias, ela te faz tu executar em outras funções mais, como meio que também já jogou, como segundo meio-campista que também já jogou, né? E daqui a pouco conversei com ele, e ele olhou para mim e disse assim: professor, eu acho que ele usou o termo, ele disse, eu imagino quanto tu está sem dormir. Ele disse, porque machuca um, machuca o outro, tem gente fora, tem pá, e eu preciso. Eu não estou colocando isso para dramatizar nada. Eu só estou passando para o torcedor, e ele merece o meu respeito e a informação de quantos os atletas e quanto nós nos propomos a, mesmo numa posição onde não é o seu melhor, a necessidade da equipe, vai lá e o faz. Quanto ao volume da equipe no início do segundo tempo, né? Muito por conta das mudanças que nós tivemos que fazer, né? A gente, jogando em casa contra uma equipe de transição, a maioria das vezes você precisa ter externos, né? A gente, por infelicidade, esse jogo também não tivemos Cebolinha e Bruno Henrique, então isso pesa um pouco mais, até o porquê do Gerson ter saído do lado, enfim. É uma coxa de retalho aí que a gente vai ajustando, né? E aí você perde os links, né? Porque quando você tem uma referência que está rodada, que vem jogando junto há algum tempo, né? Muitas vezes você faz ações sem pensar. E quando a cada jogo, por fatores que todos nós já sabemos aqui, nós temos que fazer mudanças, esses links são afetados também. Boa noite, Tite, César, Raíza Simplício, da Gol Brasil. Eu queria entender por que essa troca dos 2 zagueiros. O Davi Luiz parece que sentiu alguma coisa, como é que ele está, e a opção também de tirar o Fabrício. E se vocês gostaram da entrada do Gabigol hoje, né? Passou por muita coisa, né, até aqui na temporada, não está conseguindo ter uma sequência, e saber o que vocês acharam, o que pensaram com a entrada dele e se gostaram. Dos 2 zagueiros, nós temos 4 grandes zagueiros, afora os demais, e tanto o Léo quanto o Léo Pereira quanto o Léo Ortiz são construtores. E eles ficavam, por vezes,
com a liberdade de construir. E se tu olhares quantas vezes chegaram dentro do campo adversário, principalmente o Léo Ortiz, para tu ter um jogador mais de armação, ele te proporciona isso, né? Dos dois terem. Aí tu tem, inclusive, jogadores frescos que possam fazer essa iniciação para empurrar o adversário para abastecer. Então, tem essas opções, então, utilizá-las. O Gabriel tem, como penúltimo atacante, como foi, ou na hora que entrou 2 pivôs, um jogador de lado, essa possibilidade de ter movimentação e de ter presença de área. O gol que ele faz, e essa situação ela é milimétrica, ela também dá essa possibilidade. Então, usar as armas, usar as características que nós tínhamos em função do jogo, daquele que o jogo se apresentava. Boa noite, Tite. Boa noite, César. Rodrigo Cerqueiro, TV Globo. O Flamengo fez do Maracanã nesse período, principalmente nesse período de muitas ausências, né, como seu ponto forte até para chegar à liderança, mas nos 2 últimos jogos acabou tropeçando e perdendo alguns pontos aqui e que nesse momento custou a liderança. Queria que você fizesse uma avaliação, até para a sequência do campeonato, da necessidade da manutenção de vitórias em casa para um time que sempre está lutando de ser campeão, diante desses tropeços que foram tropeços já numa reta final de desgaste, de uma sequência de muitos desfalques, mas que custaram a liderança nesse momento. As etapas que nós vamos construindo, a pontuação e o percentual de aproveitamento, ele é significativo, né? Até porque em alguns momentos a gente vai e vence fora, e daqui a pouco tem um resultado. E num campeonato que ele é muito difícil. Ele é muito difícil. Essas oscilações elas vão acabar acontecendo, é importante que elas não sejam de mais e muito tempo, para manter uma performance e um aproveitamento de G4, G5, porque nos últimos 10, aí eu repito, as últimas 10 rodadas vai se definir o campeão. É estar sempre nela. Claro que nós queremos estar em primeiro. Claro que nós criamos essa oportunidade. Claro que nós estamos tristes com isso. Mas também volto a dizer, é olhar o quadro inteiro. Falei, terminei? Tem alguma coisa? Terminou. Não. Oi, César, oi, Tite, tudo bem? Boa noite, David Sharp, do Antenados na Jogada. Vocês falaram aí sobre questão física, né, sequência de jogos, e a importância dessa paralisação agora até o próximo jogo, mas eu queria perguntar, taticamente, tecnicamente, se vocês concordam que o time deu uma piorada também depois da volta do Alan e do Pulgar, se os dois acabaram enfraquecendo o time na questão de perder controle de jogo, ceder mais oportunidades para os adversários, e se puderem também comentar sobre o Matheus Gonçalves, a atuação dele. Obrigado. Volante, meio campista, expert. Cara, eu discordo um pouco. A gente teve 70% de posse de bola, tivemos 21 finalizações, se não falta a memória, 7 no gol, contra, acho que 7 finalizações, 1 no gol, né, do adversário. Gol esse que, na minha avaliação, deveria ter sido... deveria ter uma intervenção do VAR, porque a função do VAR é justamente isso, para analisar o que o árbitro, muitas vezes, na velocidade do jogo, não tem condições de analisar. Eu era um homem desse setor, né, quando jogava, e a gente sabe que qualquer toque naquele momento atrapalha o gesto técnico, que o Wesley foi obstruído pelo adversário. Enfim, eu parabenizo a efetividade do Fortaleza, do Vojvoda, que já está há 3 anos, né? Tem um time muito ajustado, mas discordo. Um grande trabalho, sim. Uma coisa é uma coisa, outra coisa. Uma equipe que mudou seu modo de jogar e continua sendo competitiva, mas discordo. Para mim, faltou, valoriza a efetividade e parabenizo os nossos atletas, né, pela fatores distintos assim, e eles hoje no jogo de performance e nos números nós poderíamos ter um resultado melhor. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Pode inverter um pouquinho? Posso? Os comentaristas de vocês viram falta? Primeiro gol. Duas mãos nas costas, tirou É forte ou fraca, falta. Quando a gente está no ar,
o que acontece quando há um toque? Desequilíbrio. Ele é muito leve, né? O lance foi falta. Categoricamente foi falta. Eu não estou... Agora eu estou falando como... eu já tenho suficientemente experiência professor, jogador, que também trabalhava nessa função e quero corroborar. Né? Foi falta, há um desequilíbrio do atleta. É notório, é claro. E quando o Tite veio reclamar, o Tite atleta, eu falei, Tite, tu não pode, não pode falar porque tu sabe que é zagueiro quando a bola, quando tu toca, tu desequilibra quando está no ar. Cara, a gente foi falta. Só. E não é o problema da Edna, ela tem que ser ajudada. Como é o nome do cara? Caio Marques. Interpretação. Quando está no ar, foi falta. Nós deveríamos ter feito gols mais, botar tudo isso tudo é contexto. Mas assim como nós estamos pegando parte. Nós deveríamos ter transformado em gols as oportunidades, uma precisão maior, a bola não bater no pau, tudo isso. E também esse. Matheus. O Matheus vai dando a sua oportunidade, eu falei antes do jogo. Ele criou a oportunidade dele pelo trabalho sério que ele veio. Ele desenvolveu ao longo do tempo, ele desenvolveu ao longo dos treinamentos. Está acompanhando o Luiz, está vendo o quanto nós já tínhamos e colocávamos ele, porque é jovem, e criou a oportunidade dele, por isso foi bem também pelo seu trabalho. Mais duas. Boa noite, César. Boa noite, Tite. Vinícius, canal Vini Rubro Negro. Você acabou de falar do Matheus Gonçalves, Tite. No jogo contra o Criciúma, né? Contra o Cuiabá, desculpa. No jogo contra o Cuiabá, o Matheus Gonçalves entrou pela esquerda, né? No final do jogo ele acabou entrando pela esquerda. Hoje ele iniciou pela direita, a posição que ele se sente mais confortável. Mas com isso o Luiz Araújo acabou sendo deslocado pela esquerda e acabou até sendo vaiado pela torcida hoje. Queria dizer, qual foi a sua ideia em deslocar o Luiz Araújo ali pela esquerda e como você avalia a partida dele hoje? Ele começou pela esquerda e o Luiz pela direita. Como as jogadas não vinham fluindo, quando eles trocaram, circunstancialmente, o Matheus fez uma grande jogada pela direita, e eu digo, fica e permanece aqui, porque ele tem um domínio mais. Então, o desempenho dele determinou que eu fosse. Nós não tínhamos muitas opções para fazer de externos. E aí tu tentar tirar proveito, apontar bem no lado, abre o campo com o Luiz do outro e deixa aqui que o Matheus estava bem na jogada de combinações. Então ele começou do lado esquerdo também para abrir campo, depois ele trouxe para o lado direito. Parabenizar o Matheus, né? Ele construiu essa possibilidade de iniciar com os treinamentos, né? É um menino muito talentoso, né? É um jogador que tem esse manejo de bola, né? O seu forte, essa condução com poucos toques, enfim, e fez um grande jogo, assim. Transferiu para o jogo aquilo que ele vinha realizando nos treinamentos. Torcedor não vai o atleta. Ele não vai melhorar. Ele não vai melhorar com vai. Ele não vai. Eu vou ficar um tempo aqui, eu não sei quanto tempo eu vou ficar. Eu estou técnico do Flamengo. Daqui a pouco vai trocar o técnico e vão de novo pedir assim, ó, não vai. Não vai um atleta. Ele não vai produzir mais. Se vocês mostrarem que um atleta ele respondeu melhor a uma vaia do seu próprio torcedor, não vai. Não faça isso. Pelo carinho que tem, pelo trabalho desenvolvido, eles não estão negligenciando o seu trabalho. Eles não estão. É o mesmo atleta que daqui a pouco vai e faz jogos decisivos, como foi com o São Paulo aqui que fez o gol. Não façam isso. Vou fazer um pedido como vovô. Como vovô. Não façam isso. Não é. O Flamengo não merece. A história do Flamengo não merece. Não sou eu. Os atletas não merecem.
Se tivesse algum que ficasse, sabe, não vai, eles estão trabalhando, não façam isso. Vai sentir, o atleta vai sentir dentro do campo, ele não vai melhorar em função disso. Eu também estou sentido, eles também estão sentidos. Esse sentimento a gente tem do torcedor, a gente partilha dele. Agora é uma escolha. Se vaiar, vai piorar. E se acolher e se sentir apoiado, ele vai ter mais forças ainda para momentos importantes. Aliás, como foi uma série de jogos. Esse aqui foi circunstancial, assim como aconteceu em outros. Então, eu estou enaltecendo, o jogo, quando a gente acabou o jogo contra o Cuiabá, foi os atletas desabaram em campo, a torcida apoia. Então, não é. E também não é torcida, desculpa, são alguns. A gente tem que saber diferenciar. Eu também fico. Assim como às vezes os caras falam, os técnicos, eu digo, não, para aí, os técnicos é todo mundo. Aí fala, a imprensa, aí vai, não, diz o nome do cara. Por isso que eu faço questão de dar nome do cara. Eu não falo VAR. Vocês viram que eu não falo VAR? Eu não falo VAR. Eu dou nome. Tem que dar nome. Adenor, ó, tu falou isso. Que fica melhor a situação, fica mais clara, mais transparente. A última. Boa noite, Tite. Boa noite, César. Bruna Medeiros, do canal do Felipe Fontoura. É óbvio que esse período da Copa América foi prejudicial para o Flamengo em termos dos desfalques pelas convocações. Mas eu queria trazer um outro lado, né, um lado que pode ter sido também benéfico, né, de uma certa visão. Por exemplo, o Wesley foi o único jogador ali pronto, né, apto para jogar pela lateral direita, sem improviso e tal. Eu queria que vocês falassem um pouquinho de como esse período pode ter ajudado na evolução dele, que eu, pelo menos, percebi muita evolução na parte defensiva dele. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso aí. Obrigada. Bom, é um atleta que, sim, produziu muito bem. É normal pela idade dele, né, essa oscilação que teve. Quando chegamos, nós tínhamos 3 laterais, no caso, o Matheus, o Varela e ele. É um jogador muito atento a detalhes, a correções, procura sempre nos treinamentos esse aprimoramento. E vem, assim, por necessidade mesmo, né, nossa, natural da função ali, ele fez esses jogos seguidos e com uma boa performance. Teve uma lesão, um momento de lesão no adutor, que ele vinha também numa boa performance, aí teve que parar e voltou muito bem. A gente fica feliz porque é um trabalho diário que é feito, né, dentro de critérios que, quando o atleta consegue entender, ele consegue não só produzir aquilo que nós queremos, mas cada um com a sua individualidade acrescentar, né, assim, evoluir. E então a gente fica feliz, né, assim, essa dúvida que alguns tinham e que você pode ter tido, eu não tinha, quanto ao potencial do atleta, né. É uma questão mesmo, né, de ter mais oportunidades de jogos, de momento, e de adquirir confiança, né, que hoje é um jogador que vem performando muito bem. Obrigado. Valeu.